pessoal, tudo bem? Bom, estou de volta aqui agora para a gente resolver dois exercícios que eu selecionei na Química 4, do módulo 2, tá bom? E para a gente retomar alguns conceitos principais aí desse assunto. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu trouxe está lá na página 101 do livro de vocês, então vamos lá para acompanhar. E diz o seguinte: as curvas de solubilidade têm grande importância no estudo das soluções, já que a temperatura influi decisivamente na solubilidade das substâncias. Daí ele traz um gráfico aí com várias substâncias e fala: considerando as curvas de solubilidade dadas pelo gráfico, é correto afirmar que, letra A, há um aumento da solubilidade do sulfato de cério com aumento da temperatura. Então a gente tem que ir lá no gráfico e analisar isso. O sulfato de cério é esse Ce2SO4 Então, à medida que a temperatura está se elevando aí, de 0 para 60 graus, a solubilidade do sulfato de cério diminui e não aumenta, como ele está falando. Então essa está falsa. Letra B. A 0 graus, o nitrato de sódio é menos solúvel do que o cloreto de potássio. Então a gente vai lá na temperatura de 0 graus e vai analisar o nitrato de sódio, que é o NaNO3, que tem uma solubilidade de 75, mais ou menos, e o cloreto de potássio é o KCl, que está aí próximo de quase 30, tá? Então, o nitrato de sódio, na verdade, ele é mais solúvel, porque ele consegue solubilizar uma maior quantidade de massa nessa temperatura de 0 graus. Então tá falsa também. A letra C. O nitrato de sódio é a substância que apresenta maior solubilidade a 20 graus Celsius. Então se a gente pegar aí a 20 graus Celsius, também tá errado, porque o iodeto de potássio é o mais solúvel. Então, falsa essa também. Letra D. Resfriando uma solução saturada de KClO3, preparada com 100 gramas de água, de 90 para 20 graus, observa-se a precipitação de 30 gramas desse sal. Bom, então vamos analisar o seguinte. Esse KClO3 está aí, na temperatura de 90 graus, a solubilidade dele é 50 gramas. Então, se eu tiver lá 100 gramas de água, que é o que o exercício está falando, eu vou ter 50 gramas de KClO3 dissolvidos. Se eu resfriar essa solução para 20 graus Celsius, eu passo a ter agora 10 gramas de KClO3 dissolvidos. Ou seja, eu tinha 50, agora eu passo a ter só 10. Então, eu tenho 40 gramas de precipitado e não 30. Então, tá falsa também. E a letra E, dissolvendo-se 15 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 40 graus, obtém-se uma solução insaturada. Bom, se a gente olhar aí, em 40 graus, o KCl tem uma solubilidade de 40 gramas de KCl em 100 gramas de água. Logo, se eu tiver 50 gramas de água nessa mesma temperatura, eu vou precisar, se eu tenho metade de água, eu vou solubilizar metade do sal, que é 20 gramas. Então, como eu dissolvi 15 gramas de KCl e 50 gramas de água nesses 40 graus Celsius, então a solução é insaturada, porque eu consigo dissolver 20, mas eu tenho só 15. Então, uma solução insaturada, essa é a alternativa correta. Nesse outro exercício, das atividades propostas, página 105, diz que a água potável precisa ser límpida, ou seja, não deve conter partículas em suspensão, tais como terra ou restos de plantas comuns nas águas de rios e lagos. A remoção das partículas é feita em estações de tratamento, onde hidróxido de cálcio em excesso e sulfato de alumínio são adicionados em um tanque para formar sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Esse último se forma como flocos gelatinosos insolúveis em água, que são capazes de agregar partículas em suspensão. Em uma estação de tratamento, cada 10 gramas de hidróxido de alumínio são capazes de carregar 2 gramas de partículas. Após decantação e filtração, a água límpida é tratada com cloro e distribuída para as residências. As massas molares dos elementos
HO, alumínio, enxofre e cálcio são, respectivamente, 1, 16, 27, 32 e 40. Considerando que 1.000 litros da água de um rio possuem 45 gramas de partículas em suspensão, a quantidade mínima de sulfato de alumínio que deve ser utilizada na estação de tratamento de água, capaz de tratar 3.000 litros de água de uma só vez para garantir que todas as partículas em suspensão sejam precipitadas, é mais próxima de. Então vamos lá, vamos fazer uma regra de 3. 1.000 litros de água possuem 45 gramas de partículas em suspensão. Se ela é capaz de tratar 3.000 litros, então a gente vai achar o número de partículas em suspensão, certo? Isso vai dar, então, 135 gramas de partículas em suspensão. Lá no texto inicial, disse pra gente que 10 gramas de hidróxido de alumínio são capazes de carregar 2 gramas de partículas em suspensão. Se eu tenho 135 gramas de partículas em suspensão, eu preciso de quantas gramas de hidróxido de alumínio? 675 gramas. Agora a gente vai para a equação. Primeiro, massa molar do sulfato de alumínio, que é o que ele quer saber, e do hidróxido de alumínio, que é o que a gente tem. Então, eu achei a massa molar dos dois. Um, 342 gramas por mol, e o outro, 78 gramas por mol. Bom, a equação química que acontece é o seguinte: sulfato de alumínio mais o hidróxido de cálcio vai formar sulfato de cálcio mais hidróxido de alumínio. Então, a gente já viu lá na parte de balanceamento, eu estou relacionando a massa de sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3, com o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, certo? A gente precisa balancear essa equação, tá, pessoal? Tome muito cuidado, ela não está balanceada. Se eu tenho 2 alumínios nos produtos, nos reagentes, eu preciso ter 2 alumínios no produto. Então, 342 gramas do sulfato de alumínio vai me dar 2 vezes 78 gramas do hidróxido de alumínio. Se eu tenho 675 gramas do hidróxido de alumínio, eu vou ter X do sulfato de alumínio. Então, a gente chega aí numa massa de 1.480 gramas, tá? Então, aqui precisa retomar alguns conceitinhos de balanceamento e das reações que a gente já viu anteriormente, tá certo?